O espelho não engana, mesmo quando você gostaria que ele o fizesse. Você se vê refletido naquela superfície gelada, mas algo está terrivelmente errado. Sua mandíbula se projeta de tal forma que é impossível fechar a boca. A saliva escorre pelos cantos dos lábios, enquanto você tenta articular palavras que possam ser compreendidas pelos outros. Sua língua, inchada, ocupa todo o espaço na boca, transformando cada refeição em um verdadeiro desafio de posicionamento cuidadoso e mastigação lenta. Sua coluna se curva de maneira estranha, fazendo com que sua cabeça fique em um ângulo desconfortável, o que te dá uma aparência ainda mais baixa. Você é Carlos II da Espanha, e sua vida está chegando ao fim. É novembro de 1700. Você tem 38 anos, mas seu corpo carrega os danos de séculos. Seus membros tremem com pulsos incontroláveis, sua pele é pálida e tem um aspecto ceroso. Seus olhos saltados, uma característica marcante da linhagem Habsburgo, olham para você com a confusão que o perseguiu durante todo o seu reinado. Você não consegue ter filhos, não consegue governar adequadamente, mal consegue ingerir alimentos sólidos. E, com uma clareza aterradora que às vezes acompanha os que estão à beira da morte, você sabe que não é sua culpa. Seu sofrimento é fruto de uma única e horrenda verdade. Cada gota de sangue em suas veias foi envenenada pelas escolhas de seus antepassados. Por 16 gerações, sua família se uniu em casamentos entre primos, tios e sobrinhas, irmãos e irmãs, em uma obsessão por manter a linhagem pura. Chamavam isso de direito divino. Chamavam de preservar o legado sagrado dos Habsburgo. O que eles conseguiram foi você, o último e trágico resultado do experimento genético mais extremo da história. Antes de mergulhar nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere deixar seu like e se inscrever para mais conteúdos como este. E não esqueça de comentar abaixo para me dizer de onde você está ouvindo. É fascinante como estamos conectados através do tempo e do espaço, explorando juntos essas histórias antigas por meio de nossa curiosidade compartilhada. A dinastia Habsburgo espanhola é um estudo sobre desastres genéticos. Nossa narrativa começa em 1516, quando a Casa de Habsburgo tomou o controle da Espanha. O que veio a seguir foi quase 2 séculos de um programa de consanguinidade sem precedentes. Os Habsburgos espanhóis não apenas se casavam ocasionalmente entre primos, isso se tornou sua marca registrada. Das 11 uniões realizadas por monarcas Habsburgos entre 1450 e 1661, 9 foram entre parentes próximos. Tios casaram com sobrinhas, primogênitos se uniram entre si. Em alguns casos, a sobreposição genética foi tão intensa que crianças nasceram com coeficientes de consanguinidade próximos aos de irmãos. Aqueles que governaram nesse período não eram os monarcas fortes e decisivos que a propaganda real pintava, mas sim vítimas das obsessões genéticas de sua própria família. Cada geração mais prejudicada que a anterior. Carlos, a raiz do desastre. Carlos da Espanha, também conhecido como o imperador do Sacro Império Romano Carlos V, pode parecer um candidato improvável para esta história. Nascido em 1500, herdou o maior império da história europeia, que se estendia da Espanha à Áustria, dos Países Baixos ao sul da Itália. Ele era inteligente, astuto politicamente e inicialmente saudável. Mas ao olhar de perto para seus retratos, você começa a perceber os sinais de alerta. Antônio do Betis, um diplomata italiano que cruzou o caminho de Carlos em 1517, o retratou como alguém de rosto longo e cadavérico, com uma boca torta que se abria quando ele não estava atento. Carlos herdou o que viria a ser conhecido como
A mandíbula dos Habsburgo, uma mandíbula inferior saliente que fazia sua boca pender aberta em momentos de desatenção. Com um coeficiente de endogamia de 0,038, Carlos apresentava um nível relativamente baixo para sua família, mas ainda assim consideravelmente alto para qualquer linhagem saudável. Seus pais eram primos, embora sua relação estivesse um pouco distanciada em relação aos futuros casamentos. A verdadeira tragédia da vida de Carlos I não estava apenas em seu próprio sofrimento, mas nas escolhas que fez em relação ao casamento. Mesmo à frente de um império que se estendia por continentes e tendo à sua disposição potenciais noivas de toda a Europa, Carlos decidiu se unir em matrimônio à sua prima Isabel de Portugal. A mãe de Isabel era tia de Carlos, irmã de seu pai, tornando o casal tão próximo que precisaram de uma dispensa papal especial para formalizar a união. Assim, o futuro Filipe II herdaria não apenas o Império Espanhol, mas também uma carga genética ainda mais concentrada dos Habsburgo. Carlos abdicou em 1556, exausto pelo peso da administração de suas vastas terras e pela crescente percepção de que havia algo profundamente errado em sua linhagem. Ele se retirou para um mosteiro, onde passou seus últimos anos em oração e reflexão, talvez buscando perdão divino pela catástrofe genética que ajudou a perpetuar. Filipe II, o carregador de um fardo zelote, assumiu o trono espanhol em um momento de grande poder, mas também herdou um legado genético que iria moldar seu reinado. Nascido em 1527, Filipe demonstrou desde cedo as características típicas dos Habsburgo: um rosto alongado, olhos encapuzados e uma mandíbula cada vez mais proeminente, que tornava comer e falar um desafio. Contudo, a herança genética de Filipe ia além das deformidades físicas. Pesquisas contemporâneas sugerem que ele enfrentava uma depressão severa e possivelmente distúrbios do espectro autista, condições que o deixavam obcecado por detalhes, mas o impediam de ter a visão ampla que seu império necessitava. Sua maneira de governar refletia a rigidez mental que frequentemente acompanha a depressão causada pela endogamia. Filipe se fixou na ortodoxia religiosa, instaurando a Inquisição espanhola com uma brutalidade sem precedentes. Passava horas a fio lendo e respondendo questões administrativas minuciosas, enquanto negligenciava decisões estratégicas de grande importância. Seus conselheiros relataram que ele poderia passar um dia inteiro aperfeiçoando uma única carta, reescrevendo-a repetidamente em busca da formulação perfeita. A tragédia de Filipe II não era apenas pessoal, era imperial. Suas limitações genéticas contribuíram para o declínio da Espanha como potência global. Enquanto governantes mais flexíveis poderiam ter se adaptado às circunstâncias mutáveis, a rigidez de Filipe resultou em guerras desastrosas nos Países Baixos, na invasão fracassada da Inglaterra e em políticas econômicas que arruinaram o tesouro espanhol. Filipe se casou 4 vezes, em uma busca desesperada por herdeiros masculinos que garantissem a sucessão. Sua primeira esposa, Maria de Portugal, era também sua prima, com mães que eram irmãs. Após a morte precoce de Maria, Filipe uniu-se a Maria Tudor, da Inglaterra, em uma aliança política, mas esse casamento não gerou filhos. Sua terceira esposa, Isabel de Valois, não pertencia à linhagem dos Habsburgo, e seus filhos apresentaram uma saúde melhor do que a média da dinastia. No entanto, para o seu quarto e último matrimônio, Filipe decidiu seguir a tradição da família. Ele uniu-se à sua sobrinha, Ana da Áustria, filha de seu irmão Maximiliano II. Com 22 anos a menos que Filipe, Ana era, de fato, uma verdadeira filha de seu irmão. Dessa união, nasceu Filipe III,
que traria uma dose ainda mais concentrada dos genes Habsburgo para a próxima geração. Filipe III, conhecido como o Piedoso Tolo. Nascido em 1578, ele simbolizava tudo o que havia de errado na visão Habsburgo sobre a monarquia. Registros da época o retratam como mentalmente lento, fisicamente frágil e totalmente dependente de conselheiros mesmo para decisões simples. Seu grau de consanguinidade era tão elevado que os geneticistas de hoje consideram surpreendente que tenha alcançado a idade adulta. A aparência de Filipe III chocava até os cortesãos acostumados com as peculiaridades da família. Sua mandíbula se projetava de uma forma que o impedia de fechar a boca corretamente. Ele babava constantemente e tinha tanta dificuldade para mastigar que sua comida precisava ser cortada em pedaços minúsculos. Sua fala era quase incompreensível, arrastada por sua boca deformada e língua aumentada. Porém, talvez suas limitações mentais fossem ainda mais trágicas que suas deformidades físicas. Filipe III era descrito por contemporâneos como tendo a capacidade mental de uma criança. Extremamente religioso, sua fé manifestava-se de maneira supersticiosa, sugerindo mais comprometimento cognitivo do que verdadeira espiritualidade. Ele acreditava em presságios, passava horas em oração e delegava a administração da Espanha a uma sequência de favoritos que exploravam sua fragilidade para benefício próprio. Durante seu reinado, o declínio econômico e político da Espanha se acelerou, enquanto ele se perdia em cerimônias religiosas e em questões de etiqueta da corte. O país perdeu o controle sobre os Países Baixos. Suas colônias americanas buscavam cada vez mais autonomia e enfrentava diversas falências. O império que dominou a Europa por um século começava a sua queda irreversível sob um rei incapaz de compreender as complexidades do governo. Filipe III casou-se novamente, desta vez com Margarida da Áustria. Sim, mais uma prima. Seus filhos representaram a próxima fase do experimento genético Habsburgo. Seu herdeiro, o futuro Filipe IV, herdaria uma carga ainda mais pesada dos defeitos genéticos da família. Filipe IV, o rei melancólico. Nascido em 1605, governou a Espanha por impressionantes 44 anos, um dos reinados mais longos da história espanhola. Porém, a duração não se traduziu em qualidade. Filipe IV assistiu ao contínuo declínio do poder espanhol enquanto lutava com sua própria herança genética. Os retratos de Filipe IV, feitos por Diego Velázquez, capturam perfeitamente o que séculos de consanguinidade produziram. O rei exibia as clássicas características Habsburgo levadas ao extremo: mandíbula proeminente, crânio alongado e olhos encapuzados que pareciam refletir uma incompreensão vazia. Seu cabelo ondulado emoldurava um rosto que contemporâneos descreveram como melancólico e distante. Filipe IV enfrentava sérios episódios de depressão, o que psiquiatras modernos identificariam como transtorno depressivo maior, possivelmente com características psicóticas. Registros da corte documentam períodos em que o rei se isolava em seus aposentos por semanas, evitando visitantes e assuntos de estado. Durante esses momentos, ele às vezes conversava com pinturas como se fossem pessoas reais, ou se convenciam de que os cortesãos estavam conspirando contra ele. A pressão constante para gerar um herdeiro masculino não ajudava em nada o estado mental do rei. Isabel de Bourbon, a primeira esposa de Filipe IV, era sua prima, e dessa união nasceram várias crianças, mas a maioria delas faleceu ainda na infância ou na juventude. Apenas uma filha, Maria Teresa, conseguiu atingir a vida adulta, mas, sendo mulher, não tinha direitos ao trono espanhol. A morte de Isabel em 1644
colocou Filipe IV em uma situação delicada. Ele necessitava de um herdeiro masculino, mas suas chances de ter uma gravidez saudável estavam cada vez mais reduzidas devido à sua herança genética. Seguindo a tradição familiar, ele se casou com sua sobrinha, Mariana da Áustria, filha de seu irmão, o que fez dessa união uma das mais próximas da história da dinastia Habsburgo. O casamento entre Filipe IV e Mariana resultou em várias crianças, a maioria delas também faleceu jovem. Entre os sobreviventes estava Margarida Teresa, que mais tarde se casou com seu tio Leopoldo, perpetuando a estranha prática familiar. E então, em 1661, nasceu um filho que se tornaria Carlos II. Filipe IV faleceu em 1665, deixando um império em declínio e um herdeiro de apenas 4 anos, cuja herança genética era a mais extrema na história da realeza europeia. Carlos II, conhecido como o Rei Enfeitiçado, simboliza os perigos da consanguinidade real. Nascido em 6 de novembro de 1661, ele já vinha ao mundo com os danos genéticos acumulados de 16 gerações de casamentos entre primos. Seu coeficiente de consanguinidade era de 0,254, superando o que se observa em filhos de irmãos. Desde o início, Carlos II era visivelmente diferente. Registros da corte francesa o descreviam como uma criança com erupções semelhantes ao herpes, com uma cabeça coberta de crostas e um tipo de drenagem que exsudava do ouvido direito. Havia rumores de que seus órgãos sexuais eram tão deformados que os cortesãos não conseguiam determinar seu gênero. Carlos nunca aprendeu a andar corretamente. Suas pernas eram fracas e mal formadas, sua coluna apresentava uma curvatura antinatural, e seu equilíbrio era tão precário que ele precisava de apoio constante. Ele só pronunciou suas primeiras palavras aos 4 anos, e sua fala, arrastada devido à sua língua aumentada e mandíbula deformada, só era compreendida por seus acompanhantes mais próximos. A famosa mandíbula dos Habsburgo atingiu seu auge grotesco em Carlos II, a ponto de ele não conseguir fechar a boca ou mastigar alimentos sólidos. As refeições se tornaram um exercício de posicionamento cuidadoso e deglutição lenta e dolorosa. Médicos da corte relataram que era angustiante vê-lo se alimentar. A comida frequentemente caía de sua boca, e ele lutava por minutos para engolir o que outros consumiam em segundos. Carlos II tinha capacidades mentais severamente limitadas. Ele não sabia ler ou escrever além do básico, encontrava dificuldades em compreender conceitos simples e frequentemente parecia confuso sobre seu entorno. Relatos da época o descrevem com o desenvolvimento mental de uma criança pequena, mesmo já adulto. A corte espanhola o apelidou de El Quixardo, o enfeitiçado, pois não conseguiam entender como alguém poderia ser tão incapacitado física e mentalmente sem alguma intervenção sobrenatural. Ele foi submetido a constantes exorcismos e cerimônias religiosas, na crença de que espíritos malignos o possuíam. Carlos II casou-se 2 vezes, ambas com princesas estrangeiras que ficaram horrorizadas com sua condição. Sua primeira esposa, Maria Luísa de Orleans, supostamente se sentia tão repugnada por sua aparência e comportamento que evitava ficar sozinha com ele, e observadores da corte notaram que ela se encolhia visivelmente sempre que ele tentava conversar. O casamento não produziu filhos. Após o falecimento de Maria Luísa em 1689, Carlos II uniu-se em matrimônio a Maria Ana de Noberg. Contudo, esse segundo enlace também não resultou em filhos. A impotência de Carlos II era mais do que uma questão emocional. Seus problemas genéticos o tornaram incapaz de gerar descendência. Ele faleceu em 1º de novembro de 1700,
apenas alguns dias antes de completar 39 anos. O atestado de óbito listou várias causas, mas a razão verdadeira era clara para quem quisesse enxergá-la. Sua morte foi o resultado de 16 gerações de seus antepassados que priorizaram a pureza genética em detrimento do bem-estar humano. Com seu falecimento, a dinastia dos Habsburgo espanhóis chegou ao fim. Em seu testamento, nomeou Filipe de Anjou, neto de Luís XIV e da França, como seu sucessor, o que desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola. Mais importante ainda, sua morte pôs um ponto final no experimento mais extremo de realeza e consanguinidade já visto na Europa. Os faraós egípcios foram os precursores dessa prática. Muito antes dos Habsburgo tornarem a consanguinidade notória, os faraós do Antigo Egito já haviam aperfeiçoado o casamento entre parentes. Durante mais de 3.000 anos, as famílias reais egípcias consideraram o casamento entre irmãos um dever religioso, acreditando que seu sangue divino não deveria se misturar com o de mortais comuns. Aranatã, o sofrimento oculto do rei herege. Akhenaton, que governou o Egito na 18ª dinastia, entre 1353 e 1336 a.C., é amplamente conhecido por ter revolucionado a religião egípcia, abandonando o tradicional panteão de deuses em favor da adoração exclusiva a Atum, o deus do sol. No entanto, suas reformas religiosas drásticas podem ter sido influenciadas pelas condições genéticas que afetavam sua linhagem. As estátuas e relevos que sobreviveram mostram um homem com características marcadamente anormais, um rosto extremamente alongado, queixo pontudo e bochechas afundadas, além de um pescoço anormalmente longo e fino, sustentando um crânio que parecia quase alienígena. Seu corpo, igualmente peculiar, exibia braços e pernas finos, com um tronco que apresentava seios proeminentes e uma barriga distendida, dando-lhe a aparência de estar grávido. Especialistas médicos contemporâneos sugeriram diversos diagnósticos para a condição de Akhenaton. Irwin Braverman, da Universidade de Yale, aponta que o faraó poderia ter sofrido de 2 distúrbios genéticos: a síndrome de Cass de aromatase, que faria seu corpo converter hormônios masculinos em femininos, e crânioestenose, que explicaria a anomalia do seu crânio. Essas condições estão alinhadas com os efeitos da consanguinidade. Os pais de Akhenaton, Akhenaton III e Rainha Tia, provavelmente eram parentes, perpetuando uma tradição que se estendia por gerações. Os danos genéticos acumulados nele manifestaram-se não apenas em deformidades físicas, mas também em uma obsessão religiosa que o levou a reformular completamente a sociedade egípcia. Akhenaton casou-se com sua própria irmã, Nefertiti, como era costume, mas também uniu-se às suas filhas, Meritat e Anck-Senamon, em casamentos que resultaram em filhos tão geneticamente comprometidos que nenhum sobreviveu até a idade adulta. O isolamento genético da família real tornou-se tão severo que já não conseguiam gerar herdeiros viáveis. Tutankhamon, o trágico legado do menino rei. Tutankhamon, que governou o Egito entre 1332 e 1323 a.C., é um dos faraós mais famosos da história, mas não pelos motivos que gostaria. A descoberta de sua tumba intacta em 1922 revelou não apenas tesouros impressionantes, mas também evidências de um jovem cuja vida foi marcada pelo sofrimento genético. Estudos modernos de DNA revelaram a verdade sobre sua paternidade. Seu pai era Akhenaton e sua mãe, uma de suas irmãs. A união entre irmãos gerou um filho com tantas condições genéticas prejudiciais que mal conseguia desempenhar seu papel como rei. Tutankhamon
enfrentava um grave problema de pé torto, que tornava sua locomoção extremamente difícil. Sua tumba continha 130 bengalas, não como simples itens cerimoniais, mas como ferramentas essenciais para sua mobilidade. Exames de tomografia computadorizada realizados em sua mumificação revelaram um palato fendido, que provavelmente afetava sua fala, uma coluna curvada que o fazia manter uma postura encurvada e um crânio alongado, semelhante ao de seu pai. O jovem faraó também lidava com diversos distúrbios genéticos que comprometiam seu sistema imunológico. A análise de seu DNA revelou a presença de parasitas da malária em seus ossos, representando o caso mais antigo da doença já identificado na história da humanidade. Esses problemas genéticos tornaram Tutancâmon especialmente suscetível a infecções que uma pessoa saudável conseguiria enfrentar. Estudos médicos contemporâneos sugerem que ele sofria da doença de Koller, uma condição rara que provoca a morte do tecido ósseo no pé, o que deve ter sido extremamente doloroso e explica a quantidade de ajudas de caminhada encontradas em sua sepultura. Considerando todos os seus distúrbios genéticos, é surpreendente que tenha vivido até os 19 anos. Tutancâmon contraiu matrimônio com sua meia-irmã Ankh-Senamon, dando continuidade à tradição familiar de incesto. Seus 2 filhos nasceram sem vida, com seus pequenos corpos mumificados, sendo enterrados ao lado do pai. Análises genéticas sugerem que essas crianças apresentavam defeitos congênitos tão graves que não teriam sobrevivido fora do útero. O jovem faraó faleceu por volta de 1323 a.C., possivelmente devido a uma combinação de malária, seus problemas genéticos e complicações decorrentes de uma perna quebrada. Sua morte selou o destino da linha direta da 18ª dinastia, já que não deixou herdeiros que pudessem continuar seu legado. A dinastia ptolemaica, formada por faraós de origem grega e marcada pelo incesto sistemático, surgiu quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito em 332 a.C. e estabeleceu um governo que duraria quase 300 anos. Contudo, os Ptolomeus levaram as tradições egípcias de casamentos entre familiares a um extremo que chocou até mesmo os seus contemporâneos. O sistema de união entre os Ptolomeus não era apenas um hábito ocasional, tornou-se a essência de sua dinastia. Desde Ptolomeu II e sua esposa irmã Arsínoe II, essa linha real se entregou a casamentos entre irmãos geração após geração. Irmãos casavam-se com irmãs como uma rotina, e os filhos resultantes repetiam esse ciclo, não por amor ou necessidade política, mas como uma estratégia para manter o poder dentro da família real. Ao se casarem apenas entre si, os Ptolomeus asseguraram que ninguém de fora pudesse reivindicar parte da riqueza ou influência egípcia. No entanto, as consequências genéticas foram devastadoras. Estudos modernos de múmias e moedas da época mostram uma família cada vez mais afetada pela obesidade, com pescoços inchados e olhos salientes, todos sinais de distúrbios genéticos causados pela extrema consanguinidade. Ptolomeu VIII, conhecido como o Rei Inchado, que governou de 170 a 163 a.C., e novamente de 145 a 116 a.C., é um exemplo da deterioração física que caracterizou a dinastia ptolemaica tardia. Relatos da época o descrevem como grotescamente obeso, com uma barriga tão volumosa que mal conseguia se movimentar. Seu apelido, Fiscan, que significa gordo, refletia sua característica mais marcante. Contudo, os problemas de Ptolomeu iam além da mera obesidade. Ele sofria de múltiplos distúrbios endócrinos, provavelmente resultantes de sua herança consanguínea. O pescoço do rei estava inchado,
possivelmente devido a um bócio, e seus olhos saltavam das órbitas, revelando os sintomas clássicos de uma doença da tireoide. Sua saúde mental também apresentava sérios problemas. Ele se mostrava paranoico, agressivo e tinha explosões de raiva que aterrorizavam seus cortesãos. Registros históricos indicam que ele ordenou execuções em massa de intelectuais de Alexandria e se envolveu em conflitos familiares que devastaram a linhagem real. Ptolemy casou-se com sua irmã Cleópatra II e também tomou sua sobrinha Cleópatra III como esposa secundária. Essas relações complexas resultaram em filhos com uma herança genética tão concentrada que muitos faleceram na infância ou enfrentaram dificuldades de desenvolvimento evidentes. Na época dos últimos Tomis, a dinastia já vivia um isolamento genético alarmante. Cleópatra II, a famosa figura da história, era fruto de pelo menos 8 gerações de casamentos entre irmãos. Seus pais eram irmãos, assim como seus avós, e assim por diante, em sua árvore genealógica. Ao contrário das representações de Hollywood, a verdadeira Cleópatra pouco se assemelhava a Elizabeth Taylor. Moedas e esculturas revelam uma mulher com traços típicos, um nariz aquilino, um rosto arredondado e uma constituição robusta, sugerindo os distúrbios metabólicos comuns em sua família. Cleópatra II foi forçada a se unir a seus irmãos mais novos, Clay, XIII e outros, perpetuando a tradição familiar, mesmo quando a exaustão genética da dinastia se tornava evidente. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio não eram apenas alianças políticas, mas tentativas urgentes de introduzir novo material genético em uma linhagem que já não conseguia mais sustentar-se. Quando Cleópatra faleceu em 30 a.C., não apenas se extinguiu a dinastia atômica, mas também 3 séculos de uma prática de consanguinidade real sistemática. Seus filhos com-romanos continuariam a linhagem em diversas linhas reais, mas a linhagem pura ptolomaica chegou ao fim com sua morte. Para compreender essas histórias trágicas, é essencial explorar a ciência genética que explica os efeitos devastadores da consanguinidade. Quando parentes muito próximos se reproduzem, seus filhos têm uma probabilidade muito maior de herdar 2 cópias de genes recessivos danosos. Em uma população saudável e geneticamente diversa, esses genes prejudiciais geralmente são mascarados por variantes normais herdadas de pais não relacionados. Mas quando primos se casam repetidamente, esses genes prejudiciais se acumulam, resultando nos efeitos devastadores que observamos em exemplos históricos. Um caso emblemático é a mandíbula dos Habsburgo, que ilustra como a consanguinidade pode intensificar traços prejudiciais. O prognatismo mandibular se tornou mais acentuado a cada geração de casamentos entre primos, a ponto de Carlos II não conseguir fechar a boca adequadamente ou mastigar alimentos sólidos. Estudos genéticos recentes da árvore genealógica dos Habsburgo revelam que Carlos II tinha um coeficiente de consanguinidade de 0,254, significando que 25,4% de seus genes eram idênticos, herdados dos mesmos ancestrais. Para efeito de comparação, um filho de primos de primeiro grau teria um coeficiente de consanguinidade de 0,0625, enquanto o de irmãos seria de 0,25. Carlos II era, na essência, o equivalente genético de uma criança nascida de irmãos, mas com danos acumulados ao longo de 16 gerações. As consequências dessa consanguinidade extrema não se restringiam a deformidades físicas. A depressão causada pela consanguinidade afeta não apenas a aparência, mas também o sistema imunológico, a capacidade mental e a fertilidade. Os descendentes dos Habsburgo enfrentaram altos índices de epilepsia, deficiências intelectuais,
transtornos de ansiedade, depressão e problemas no sistema imunológico. O que torna essas narrativas ainda mais tristes é o fato de que a maioria dessas tragédias poderia ter sido evitada. Embora a ciência genética que explica a depressão proveniente da consanguinidade não estivesse acessível aos líderes medievais e modernos, os sinais eram claros para quem quisesse vê-los. As cortes reais possuíam registros minuciosos que documentavam os desafios de saúde enfrentados pelas linhagens consanguíneas. Médicos da corte redigiam relatórios detalhados sobre as questões de saúde física e mental que afetavam as crianças da realeza. A ligação entre o casamento entre primos e os danos genéticos era evidente para os contemporâneos, mas interesses políticos e econômicos frequentemente se sobrepunham ao bem-estar humano. Os homens que analisamos, como Carlos II, Filipe IV, Tutankhamon, Akhenitan e os reis Tomique, foram vítimas de um sistema que os via apenas como instrumentos para um fim, em vez de indivíduos merecedores de dignidade e saúde. Eles foram reduzidos a meras ferramentas reprodutivas, valorizados unicamente pela capacidade de dar continuidade a linhagens que se tornaram geneticamente comprometidas. Esses governantes viveram com dor constante, confusão mental e a consciência de que seu sofrimento era resultado de decisões de antepassados que deveriam ter agido de maneira mais sábia. Suportaram apelidos sarcásticos como Elquiardo e Fisquicon. Foram alvo de fofocas nas cortes sobre suas limitações e enfrentaram a humilhação de não conseguirem cumprir as funções básicas esperadas de um rei. O mais trágico é que muitos deles perpetuaram o próprio sistema que os prejudicou. Carlos II contraiu matrimônio 2 vezes, apesar de sua evidente incapacidade reprodutiva. Tutankhamon se casou com sua meia-irmã e teve filhos natimortos. Os reis Tomique continuaram a realizar casamentos entre irmãos, mesmo enquanto sua dinastia se desmoronava ao redor deles. A intensa consanguinidade que marcou essas dinastias reais finalmente chegou ao fim no início da Era Moderna, quando as cortes começaram a perceber os riscos genéticos envolvidos e as circunstâncias políticas mudaram, favorecendo alianças internacionais mais amplas. A morte de Carlos II, em 1700, não só selou o destino dos Habsburgo espanhóis, mas também deu início a uma nova era de entendimento sobre os casamentos reais. A Guerra de Sucessão Espanhola que se seguiu à sua morte estabeleceu novos paradigmas de diplomacia europeia, priorizando alianças estratégicas em detrimento da pureza genética. Da mesma forma, a conquista do Egito por Roma pôs um ponto final na prática da dinastia Temíque de casamentos sistemáticos entre irmãos. Embora os casamentos entre primos continuassem a ocorrer entre a realeza europeia, tornaram-se menos comuns e menos próximos à medida que as cortes começaram a reconhecer os perigos da consanguinidade extrema. A revolução científica dos séculos XVII e XVIII gradualmente trouxe explicações para os desastres genéticos que afligiram as famílias reais. Embora a hereditariedade não fosse completamente compreendida até o século XX, médicos atentos e filósofos naturais começaram a documentar a relação entre o casamento entre primos e os distúrbios genéticos. Hoje, essas histórias trágicas nos lembram da importância de priorizar o bem-estar humano sobre conveniências políticas, de reconhecer a dignidade de cada indivíduo, independentemente de seu status social, e de entender que até as instituições mais poderosas podem causar imenso sofrimento quando perdem de vista os valores humanos essenciais. Retornamos àquele espelho gélido, àquele instante de doloroso reconhecimento. Contudo, desta vez, não enxergamos apenas o reflexo de Carlos II,
mas os rostos de todos os homens cujas histórias desvendamos, as feições alongadas de Akenaton, o pé torto de Tutankhamon, o olhar melancólico de Filipe IV, o rosto inchado de Tome VIII. Eles não eram monstros ou meras curiosidades. Eram seres humanos que mereciam mais do que a sorte genética que lhes foi imposta ao nascer. Seu sofrimento não era uma punição divina ou uma maldição sobrenatural, mas sim o resultado previsível de decisões humanas tomadas por aqueles que priorizavam a pureza da linhagem em detrimento do bem-estar. Em sua dor, encontramos lições profundas sobre os riscos de tratar pessoas como meros instrumentos, sobre a relevância da diversidade genética e sobre a responsabilidade que todos nós carregamos de aprender com os erros do passado. Suas narrativas nos lembram que a verdadeira nobreza não reside na pureza de uma linhagem, mas na coragem de reconhecer nossa humanidade compartilhada e de assegurar que tal destruição genética sistemática nunca mais seja feita em nome da tradição real. O espelho não mente, mesmo quando desejamos que sim, mas no reflexo desses reis trágicos, percebemos não apenas as consequências da consanguinidade, mas também o espírito humano resiliente que sobreviveu, apesar das adversidades. Seu legado é um alerta e um testemunho, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, podemos escolher a compaixão em vez da tradição, a diversidade em lugar da pureza e a dignidade humana acima da conveniência política. No fim, a maldição de preservar linhagens puras foi finalmente rompida, mas a memória desses homens persiste, não como símbolos de poder real ou superioridade genética, mas como lembranças do preço pago quando a humanidade é sacrificada em nome da ambição política. Música,